Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse evento. Queria agradecer muito ao pessoal do ECOA pelo convite para participar dessa discussão, trazer aqui uma perspectiva da economia da energia, né? Eu acho que o ECOA foi muito feliz de propor um painel sobre economia da energia, porque a economia da energia vai ter um papel muito importante no sucesso ou fracasso da transição energética, né? Eu sou o professor Edmar de Almeida, eu sou economista, né? Trabalho toda a minha vida profissional como economista na área de economia da energia, né? Estudando a energia na perspectiva econômica, né? Eu trabalho no Instituto de Energia, aqui da PUC, e onde a gente desenvolve pesquisas na área de energia, mas com foco na transição energética, porque ninguém mais pode fazer pesquisa em energia sem olhar para a transição energética, né? Esse é o foco, esse é o grande problema. Nós precisamos fazer uma transição, e não é qualquer transição, nós precisamos fazer uma transição rápida, uma transição a tempo de evitar os problemas climáticos, né? Nós temos que dar resposta ao problema da emergência climática. Então, esse é o desafio que toda comunidade que trabalha com energia tem que enfrentar, né? Em todas as disciplinas, né? Disciplinas da engenharia, da economia, né? Então, é uma felicidade muito grande que esse tema tenha sido colocado aqui para a gente. E, para mim, é um desafio especial, porque eu tenho atuado na Associação Internacional de Economia da Energia, como conselheiro, em todos os eventos da IAEE, os eventos da Associação Internacional de Economia da Energia, o tema é isso: como a economia da energia pode contribuir para acelerar a transição energética. Então, eu vou fazer aqui uma introdução para o painel, trazer aqui alguns elementos importantes para a nossa reflexão, né? Inicialmente, eu queria dizer que a transição energética, na velocidade que nós pretendemos, ela tem alguns impulsionadores importantes, né? A tecnologia, as inovações, a gente fala muito de tecnologia, né? Sem a tecnologia, a gente não vai conseguir fazer essa transição. A gente sabe que uma parcela importante das tecnologias necessárias para fazer o Net Zero Emissions em 2050 não estão no mercado, não estão na prateleira. Precisamos de inovação, com certeza. Mas precisamos de outras coisas. Precisamos de um consenso político de que isso é necessário, que existe uma emergência climática e que nós temos que colocar esforço político para engajar a sociedade no sacrifício que tem que ser feito para a gente conseguir mobilizar, fazer essa transição a tempo. E precisamos lá da economia da energia. Por quê precisamos da economia da energia? Porque quem vai fazer a transição são os investimentos feitos por empresas, principalmente. Grande parte dos investimentos são feitos por empresas, não é o governo que faz esse investimento. E essas empresas não vão fazer esse investimento se a remuneração desses investimentos não for incompatível com os riscos. Isso é economia básica. Então, eu acho que essa perspectiva tem que ser levada em conta quando a gente fala da transição energética. E quando a gente fala que o retorno tem que ser proporcional ao risco, é importante chamar a atenção que o risco, no contexto de transição, é grande. Primeiro, nós não sabemos quais são as tecnologias que vão predominar daqui a 30, 40 anos. Qual é a tecnologia que vai predominar no setor elétrico, né? Nós temos várias tecnologias que estão lá na prateleira, né? Já estão hoje disponíveis no mercado, solar, eólica. Nós temos aí um barateamento da energia elétrica que vai promover a eletrificação da economia. Temos os biocombustíveis, né? Etanol, biodiesel, HVO, né? Biogás, biometano, isso tudo já é realidade, né? E temos tecnologias em desenvolvimento. O CCUS, né? Se a gente baratear o CCS, como o secretário estava colocando aqui, nós temos como aproveitar o gás natural, né? Nós temos como ter emissões negativas, se a gente capturar o CO2 dos biocombustíveis, né? Agora, o que vai prevalecer, não sabemos, porque isso depende de uma evolução, né, que tem muita incerteza, né? O desempenho técnico dessas tecnologias, o resultado do esforço de inovação,
os custos e a licença social. Isso é muito importante. Qualquer tecnologia, para você viabilizar, precisa de licença social. Estamos aí discutindo lá a exploração de petróleo na margem equatorial. A discussão da margem equatorial é sobre a licença social, é a sociedade decidindo se aquilo lá pode ou não pode ser produzido. E isso vale para o nuclear, isso vale para qualquer opção. Então, basicamente, a mensagem é: ainda temos muita incerteza, tá certo? E temos muita incerteza também para os combustíveis fósseis, né, que ainda são necessários, porque as empresas fazerem investimentos de longo prazo de maturação, fazer exploração, para ter o primeiro óleo daqui a 10 anos, num campo que vai ainda produzir mais 10 anos, ou produzir carvão, quem vai fazer esse investimento tem uma grande incerteza. E isso pode levar para outro problema, que é a segurança de abastecimento, problema que nós vivemos recentemente, né? Então, eu chamo a atenção, incerteza é um grande problema. Então, qual é o papel da economia, da energia na transição, né? O papel é justamente propor ferramentas econômicas e regulatórias para viabilizar esses investimentos em um contexto de elevado nível de incerteza. Nós temos que organizar esse nível de incerteza, trazer um cenário de investimento que seja confortável para as empresas, porque senão nós não vamos ter nem transição, vamos ter problema de escassez de energia, né? Então, esse é o trabalho, e é só para mostrar aqui a questão de nível de incerteza. Quando a gente olha os cenários, né, de transição energética, tem alguns que são muito famosos, né? A Agência Internacional da Energia lançou lá o Net Zero Emission em 2050, um cenário. Todo mundo fala desse cenário, mas tem vários outros cenários, um monte de cenários, e eles se diferenciam muito, mostrando esse nível de incerteza, né? Por exemplo, a gente pode comparar aqui alguns cenários. Todos esses cenários aqui propõem, né, Net Zero Emission em 2050. Tá? Agora, qual a parcela da energia renovável no setor elétrico? Está aqui dentro, 90%. Então, basicamente, há um consenso de que nós vamos descarbonizar o setor elétrico. Mas qual é a parcela da eletrificação da economia? Hoje é 25%. 25% da energia que nós consumimos é eletricidade. Uma forma de descarbonizar a economia é você consumir mais eletricidade renovável. Mas quanto que nós podemos chegar? Alguns cenários falam lá de 40 e poucos por cento. Podemos dobrar, mas não mais do que isso. Outros cenários falam, não, podemos chegar a 60%. Então, nós não sabemos até onde podemos ir com a descarbonização. Nós não sabemos qual é a competitividade dos combustíveis que geram energia térmica descarbonizados, como hidrogênio, né? Então, são temas que vão ser revelados com o tempo, né? Mas nós precisamos investir agora, e muito. Então, o papel da economia da energia, né, é justamente trazer essas ferramentas econômicas e regulatórias que permitam acelerar a transição energética, né? E uma das questões principais é você precificar a externalidade econômica dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são muito bons na hora que você consome, que você usa, é muito eficiente, etc., mas ele gera uma externalidade para toda a economia. Todos nós estamos pagando as consequências das emissões, mas isso não é precificado, não está no mercado, né? Precisamos criar um mercado de carbono para que quem produza essa energia ou consuma esse tipo de energia, que causa externalidade, pague por isso. Esse é o primeiro passo, né? Segundo passo, né, quando você quer organizar um mercado, é definição de normas para certificação da intensidade carbônica das diferentes opções energéticas. Olha, quando você queima um gás num forno, se ele for biometano ou se ele for gás natural, ele vai ter o mesmo resultado técnico, vai esquentar o forno de forma idêntica. Mas um emite CO2 e o outro não emite CO2. Mas como é que, do ponto de vista de mercado, eu diferencio esses dois produtos? Porque isso não é tangível, tá certo? Isso não é uma qualidade tangível. Eu preciso criar mecanismos para eu diferenciar esses produtos, diplomas, que eu posso ver, isso aqui é um produto melhor. Isso não é simples, mas isso faz parte do nosso trabalho, de, né, desenhar mercados, né? Então, nós temos que desenhar mercados para fontes de energia e produtos descarbonizados. Alguns produtos não são competitivos, né?
nós vamos esperar quantos anos para que haja mercado para esses produtos? Posso mencionar, por exemplo, o hidrogênio verde. Hoje, o hidrogênio verde não é competitivo. Nós estamos falando de 2, 3 vezes mais caro. Mas nós podemos pensar em desenhos de mercado, mercados exclusivos para o hidrogênio verde, né? Cotas. Né? Isso a gente fez, por exemplo, solar. Nós fizemos isso para a eólica, nós fizemos isso para o etanol no Brasil, nós fizemos isso para o biodiesel. Nós desenhamos mercado, que essas opções entraram no mercado, mas nós precisamos continuar fazendo isso para as novas tecnologias que estão aí sendo desenvolvidas, e isso tem que ser feito de forma muito rápida. Nós não podemos esperar a maturidade tecnológica para começar a pensar nisso. Né? E pensar em incentivos econômicos para as fontes descarbonizadas que ainda não atingiram a maturidade tecnológica. Estou falando aqui de CCS, estou falando de hidrogênio, né? Estou falando de eólicas offshore. Temos um potencial enorme para a eólica offshore no Brasil, que não é competitivo, não compete com a eólica onshore. Mas vamos não explorar isso, esperar um desenvolvimento tecnológico por quantos anos? Nós não temos esse tempo. Então, esse é o papel da economia da energia. E eu acho que, com isso, eu queria terminar aqui a minha introdução e dizer que a transição energética é um trabalho interdisciplinar. A transição energética é um trabalho para economistas, mas é um trabalho para engenheiros, é um trabalho para sociólogos, cientistas políticos, mas todos esses têm que pensar em economia da energia. Isso não é uma responsabilidade dos economistas. A economia da energia é uma ciência para você, é uma área de conhecimento, mas que tem que ter envolvimento de todos nela. Porque quando eu falo de especificar intensidade carbônica, o economista não entende nada de intensidade carbônica. Eu preciso do engenheiro olhando para a questão da intensidade carbônica, do ciclo de vida do carbono. Né? E aí esse é um desafio, né? Como que eu integro essas áreas de conhecimento para desenvolver desenhos de mercado, para bolar desenhos de mercado. Né? Foi com essa perspectiva que eu ofereci esse semestre, pretendo continuar oferecendo, uma disciplina de transição energética. Eu vou aproveitar aqui e fechar para fazer uma propaganda. Essa disciplina está sendo oferecida pela engenharia mecânica, mas eu não gostaria de ter só engenheiros nessa disciplina. É muito importante ter de todas as áreas, porque é o conhecimento desse conjunto de áreas que vai permitir a gente encontrar essas soluções. Né? Os economistas não resolvem o problema nem sozinhos, nem tampouco os engenheiros. Então, encerrando aqui, né, eu queria agradecer o convite e espero que no debate a gente resolva pelo menos uma parte desses problemas que eu trouxe aqui para vocês.